Deixa eu voltar a conversar agora com o advogado George Germoglio sobre violência patrimonial. A gente estava até batendo um papo aqui nos bastidores, né, doutor? Já com alguns questionamentos que chegaram aqui no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Um telespectador pergunta se é violência patrimonial quando se refere à herança, quando a família, por exemplo, deixa um herdeiro de fora do inventário. Isso pode ser caracterizado? Olha, por si só, retirar um herdeiro de uma herança, esse fato isolado, sem um contexto, podemos entender que por si só não é uma violência patrimonial, mas pode configurar outro tipo de fraude. Porque sendo um herdeiro necessário traduzindo no juridiquês, seria aqueles casos dos filhos, dos netos, que são herdeiros da linha sucessória direta. Sendo nesses casos, eles são obrigados a participar da herança, a não ser que ele tenha cometido um crime contra o seu genitor. Seria um caso, por exemplo, de um filho que tentou matar um pai. Nesses casos, por exemplo, ele seria retirado da herança por força judicial. Certo. Não sendo esse caso, sendo apenas um filho, que a família, porventura, não se dá bem, ou que o pai não estava bem, e a família, de alguma forma, quer tirar ele da herança, a princípio, não há essa possibilidade. Ele é um herdeiro, sendo um herdeiro necessário, ele tem sim que participar da herança e, eventualmente, tirá-lo do seu direito pode configurar uma fraude. Se for o caso aqui desse nosso telespectador, a quem ele recorre nesse caso? Se ele for o herdeiro retirado da herança, é interessante que ele busque um advogado de sua confiança, porque uma vez feito o processo de inventário, gera um processo judicial e ele tem direito a se habilitar com seu advogado para fazer parte da divisão de bens. Certinho. Mais uma dúvida, uma telespectadora pediu para não ser identificada. Ela disse que uma pessoa da família dela usou de má fé, a procuradora da mãe, e quase 20 anos depois descobriram que essa pessoa ficava com todo o dinheiro da mãe dela. E ela disse que era uma questão de pensão por morte, enfim, que essa mãe recebia, e acabou que ela, enquanto filha, ficou sem nada. Ela quer saber se podia ter recorrido, se agora ela tem alguma forma de reaver isso. Poderia sim. Esse é o típico caso de violência patrimonial. Esse aí é o caso da procuração. Certo. Eu volto um pouquinho sempre para explicar o que é uma procuração. Uma procuração nada mais é do que um instrumento, seja público ou particular. Público é o que é feito em cartório, particular é apenas feito entre as partes, que é quando uma pessoa outorga poderes a outros. Confere dizendo, essa pessoa, fulaninho de tal, tem direito a gerir meus bens nesses casos, gerir tais e tais bens. É um poder, isso é uma prática comum. Certo. O crime, ele se inicia quando ele exacerba esses poderes da procuração. Quando a pessoa, em poder dessa procuração, como esse caso que você citou, se utiliza de má fé e passa a gerir o bem de terceiro para si. Então, ele se utiliza do bem, no caso do idoso, nesse caso aí da mãe, em benefício próprio e não repassando a pessoa que devia. E aí, nesses casos, há o crime configurado. E nesse caso aí, como era um benefício previdenciário, ela tem que, a pessoa, a vítima, mesmo no caso de ser uma pessoa falecida, tem que informar a autoridade policial, seja na delegacia mais próxima, e é interessante também informar ao órgão previdenciário, para que ele tenha conhecimento que foi utilizado de má fé. Muitas pessoas aqui falaram que, por causa de algumas relações familiares ou até mesmo de dependência emocional, a vítima não consegue reconhecer que está sendo vítima. Como é que as pessoas ao redor, né, a família ou amigos, estou vendo aqui sinais, isso aqui não é correto. Como é que essas pessoas podem alertar e, de alguma forma, quem sabe, aí intervir mesmo? Perfeito. Os crimes, principalmente contra a mulher, os crimes de violência contra a mulher, eles são marcados pelo que a própria jurisprudência, os próprios tribunais entendem, que são os crimes às escuras, que são aqueles crimes, muitas vezes, que as pessoas não chegam a identificar, a ver, a própria vítima não entende que está passando por essa situação, porque, como a gente já ressaltou aqui, ele não começa de forma abrupta, ele não começa do mais grave, ele não começa com violência física, com a quebra de um patrimônio, ele começa de uma forma muito sutil, de um controle, seja um ciúme exacerbado. E uma prática comum do agressor, em face da vítima, é justamente isolar ela do que a gente chama de rede de apoio. Sim. Rede de apoio é aquele conjunto de amigos, de família, a mãe, um tio, que a pessoa pode contar, dividir a vida, aquela fofoca no fim do dia, seja tudo aquilo, é prática comum do agressor e isolando a vítima dessas pessoas, deixando com que ela não tenha mais com quem conversar, desabafar, com quem contar. Então, assim, se um amigo percebeu que algum amigo, algum parente está passando por essa situação, ainda que no início é sempre de bom tom, lógico que com jeito, numa conversa, não precisa ser de forma tão dura, apontando dedos, porque assim a pessoa vai querer se defender, afinal de contas, geralmente é um cônjuge, um namorado, e a pessoa, se está com essa pessoa, é porque ama, há um sentimento. Então, com muito jeito, é sempre bom conversar e dando toques dos sinais vermelhos, dizendo, preste atenção nisso aqui,
olha isso aqui, porque assim, começa de forma muito sutil. Então é sempre interessante que, identificado algum desses sinais do isolamento, um ciúme exacerbado, um controle, e começando a pontuar, para que a vítima entenda que está passando por essa situação, porque é muito difícil para a vítima também identificar e aceitar que está nessa situação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda falando sobre a questão da procuração, os meninos até na hora aqui do intervalo estavam comentando sobre o caso da própria Nayara Azevedo, né? Sim. Que ela assinou uma procuração autorizando o marido a ter posse, a controlar, enfim, gerir os bens dela. Ainda assim, a pessoa pode perceber que está sendo vítima desse tipo de violência e denunciar. Não quero mais essa situação. Mesmo assim, né? Mesmo doutor? assim. Como a gente falou aqui, é prática comum otorgar procurações, mas praticado o crime exacerbado, por si só, o fato dela ter feito essa procuração não retira o direito dela de denunciar. Não é porque ela fez isso no momento que ela podia estar bem, podia não estar acontecendo o crime e ela otorgou, mas a partir do momento que o crime se inicia, ela não perde o direito de denunciar. E hoje a medida protetiva de urgência, que é feita na própria delegacia, aqui na Paraíba, inclusive, é feita de maneira muito célere. Então, se você, mulher, está passando por uma situação de violência e acha que o processo da justiça vai demorar, que vai ser uma justiça morosa, a medida protetiva de urgência hoje ela é feita de maneira muito célere, coisa de no máximo 3 dias já está deferida, em vigor, e você já passa a ter direito, inclusive, a ligar para a lei da Patrulha Maria da Penha. Sim. Então, mulher, se você está passando por isso, há uma rede de apoio público da delegacia que pode lhe ajudar. E a medida protetiva de urgência hoje, uma das imposições que coloca o agressor é justamente revogar todas as procurações outorgadas. Então, assim, a partir do momento que foi deferida, o agressor ele perde todos os poderes de ingerência sobre seus bens, mesmo que haja procuração. Entendi. Aproveitando que a gente está falando sobre denúncia, vamos deixar aí os canais de denúncia. Não adie essa situação e busque ajuda. 181 190 e a denúncia pode ser feita de forma anônima. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima, Até a próxima. E desde já aí uma boa reta final de Pra ano. todos Feliz nós. Natal para você. Amém. Obrigado. Obrigada, viu?